Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos sobre abduções. E aí, alguém já passou por isso? Conhece alguma história? Bom, espero que estejam todos bem. Já vou pedindo para você o que não se esquecer de deixar o like neste vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, já vai ali, já deixa o seu like, ok? E também não se esqueça de fazer uma visita à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então, bora para os relatos sobre abduções. São muito interessantes. O primeiro deles, lembrando que todos os nomes estão trocados de todos os relatos. E o primeiro é este daqui. Meu contato de 4º grau com extraterrestres. É uma moça que nos conta. Ana, meu nome é fulana. Morávamos em uma cidade metropolitana de Curitiba, em um condomínio fechado de casas, um lugar muito tranquilo. Tanto que nas férias ou às sextas-feiras, as crianças do condomínio ficavam até tarde da noite brincando na rua. Naquele dia ocorreu tudo tranquilo como sempre. Meu marido, daquela época, chegou do trabalho, chamei a Clarinha para jantar e tomar um banho, tudo normal, nada diferente. Meu quarto ficava no final do corredor e o quarto da Clarinha ficava ao lado do meu. Naquela noite, coloquei minha filha Clarinha para dormir. Meu quarto ficava com a janela para frente da casa. Aquela noite estava muito quente, então as janelas estavam abertas. Meu marido, Carlos, já estava deitado e eu fui me deitar também. Meu marido era daqueles que, ao deitar, já começava a roncar. Ô vida, viu? Eu me deitei e comecei a fazer a minha oração. Quando, Ana, do nada, o meu corpo travou todo. Travou. Eu não conseguia me mexer. Abri meus olhos e até hoje sinto o medo e o terror de tudo que eu vivi naquela noite. Assim que eu abri os meus olhos, vejo bem na minha frente 2 seres horríveis, próximos da minha cintura. E percebi que eram 3. Não eram 2. Ela viu 2, mas aí percebeu que eram 3. Mas eu não havia percebido que o outro estava bem do meu lado, perto do meu rosto, porque estava bem escuro. Eu só percebi os 2 que estavam próximos à minha cintura. Até que me dei conta e percebi o que estava... até que me dei conta e percebi o que estava ao meu lado. O que me causou mais medo e terror ainda. Os que estavam próximos à minha cintura, eles não encostavam em mim, mas eu sentia que estavam fazendo alguma coisa comigo. O outro, quando percebeu que eu havia aberto os meus olhos, veio, Ana, e ficou quase nariz com nariz assim comigo. Eu consegui ver a cor da pele, os olhos. A pele parecia ser de uma cor verde meio acinzentada e parecia ser muito oleosa. Os olhos eram amendoados e negros, muito grandes, desproporcionais com o tamanho da cabeça. Eles não tinham nariz, a boca era só um risquinho. Ana, eu tentava me mexer, tentava gritar, tentava fazer qualquer coisa para que o Carlos acordasse e me ajudasse, porque para mim ali estava sendo um pesadelo. Mas, Ana, o Carlos não acordou e eu cada vez com mais medo. De repente, eles terminaram de fazer sei lá o que comigo e saíram pela janela do meu quarto. Foi quando consegui me mexer. Acendi a luz do quarto e chorei desesperada. Então o Carlos acordou. Fui lá olhar a minha filha, que estava no quarto ao lado, e o Carlos perguntou o que havia acontecido. E eu falei para ele, e é claro, ele me chamou de louca, surtada. No outro dia pesquisei alguma coisa sobre o que havia acontecido e vi um vídeo no YouTube do diretor da revista UFO falando sobre as pessoas que tiveram a mesma experiência que eu. Quem quisesse poderia entrar em contato com outra pessoa da equipe dele para contar a experiência. Entrei em contato e contei o que aconteceu comigo. Eles queriam que eu fosse para São Paulo para estudar o meu caso e seria necessário fazer uma regressão. Mas, Ana, eu fiquei com tanto medo que eu fiquei mais de semanas sem conseguir dormir, com medo de fechar os olhos e acontecer de novo. E esse foi o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Muitas pessoas acreditam, passam por isso,
não muitas, mas mais do que a gente imagina. E assim, eu acho que é muito difícil para essas pessoas voltarem numa regressão, né? É lógico que é interessante a regressão, é importante talvez até, mas pelo terror que a pessoa passou, o medo que ela passou, reviver tudo aquilo é muito difícil para muitas, acredito, né? Então talvez um trabalho sério, um trabalho psicológico antes talvez da regressão seja interessante também. E é engraçado que se você pensar em só ver alguma coisa assim perto de você, eu não sei se traria tanto terror, porque imagina, uma coisa te assusta assim, se vê aqueles bichos feios, com aqueles dentes pra fora, olho vermelho, aquele demonião assim, poxa, se eu só ver aquilo lá, aquilo vai me assustar, aquele negócio lá. Mas um ET, ele tem uma pele lisa ali, um zoião grande, até ok, não tem muito, aquela coisa de assustar, né? Aquela coisa ameaçadora, ele é uma coisa meio neutra. Mas as pessoas relatam um terror tão grande, só que elas não se lembram de tudo que aconteceu. Não se lembram só disso, a visão tá saindo. Mas eu acho que fica, por isso a regressão fica no inconsciente, o que passou nas mãos daquilo, né? E isso pode trazer o terror que, na verdade, ela não lembra conscientemente aquilo que aconteceu, mas inconscientemente lembra. Então, por isso, tamanho medo dessa visão, dessa experiência. Bom, vamos para o próximo relato. Fui abduzido no meu quarto, ou fui abduzido do meu quarto. É um moço que nos conta. Olá, assombrados, me chamo fulano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, acompanho os relatos há muito tempo, porém nunca vim até aqui contar o que aconteceu comigo, por medo de chacota ou algo do tipo. Por isso, sempre pedimos para manter o anonimato, a gente só quer saber da história, que ninguém se revele e a gente também não fala o nome de ninguém, tudo anônimo. Bom, há alguns meses um fato mudou completamente a minha ideia de vida fora da Terra. Em uma certa noite, aparentemente normal, deitei e sempre fui aquela pessoa que demora a pegar no sono. Nesse dia, deitei para dormir, fechei meus olhos e coloquei aquele tapa-olho, sabe, que a gente usa para evitar a luminosidade. Ao fazer isso, senti a cama vibrar como se o prédio inteiro estivesse tremendo. Minha reação imediata foi dar aquele pulo e arrancar o tapa-olho. Quando fiz isso, eu já não estava mais no meu quarto, na minha cama. A partir desse momento, o que ele sentiu? Sentiu a cama vibrar, como se o prédio estivesse tremendo. Ok. A partir desse momento, começa a experiência que mudou a minha vida. Ao olhar ao redor, eu estava simplesmente no que posso chamar de nave, totalmente feita de vidro. Ao menos era a impressão que eu tinha. Sabe quando você olha de um arranha-céu? Era mais ou menos isso. Essa nave era totalmente redonda e eu me encontrava sentado numa poltrona aparentemente de couro preto. Logo à minha frente, que com certeza era uma espécie de painel de controle, havia 3 alienígenas do tipo Grey, conduzindo a nave. Eu não senti medo, ao contrário dos relatos que vemos por aí, olha lá. Como a nave era totalmente transparente, ao olhar para o lado de fora, pude contemplar o nosso pequeno lar, que sim, é azul e majestoso, como todos que já tiveram a chance de ir até a órbita falam. Fiquei maravilhado com aquela experiência. Após sair do deslumbramento daquela vista, perguntei aos tripulantes daquela nave o que eu estava fazendo ali, para onde a gente iria, né? Eles, de forma não verbal, mas telepaticamente, pediram permissão para dar início à missão. Eu estava totalmente perdido e disse que, poderiam prosseguir. A partir desse momento, no vidro transparente da nave, acima do painel de controle, se acendeu um painel de luz laranja. Nele era possível ver, em meu entendimento, a localização de outras naves como a minha, que estavam bem próximas na órbita da Terra. Era uma linguagem que eu jamais havia visto. No painel foi mostrado o destino para onde todas aquelas naves, inclusive a minha, iriam.
Em um piscar de olhos, tudo ao nosso redor se moveu como raios de luz. Mas eu não sentia a nave se mover. Nem eu mesmo me movia. Eu estava imóvel, vendo aqueles flashes ao redor passarem, até que finalmente chegamos ao destino informado no painel. Assim como contemplei a Terra no início, agora pude contemplar um planeta totalmente diferente. Era de coloração vermelha, como a Terra do sertão. Nesse momento, os alienígenas informaram que iniciamos a descida até esse planeta. Eu me senti sonolento e apaguei. Não sei informar quanto tempo fiquei desacordado, porém quando acordei estava em uma sala toda branca, como se fosse um quarto de hospital. Eu estava sentado numa poltrona, também parecida com couro, porém de cor clara, tipo bege. Ainda me sentindo grogue, percebi que nessa sala eu não estava sozinho, mas havia mais 6 pessoas ali além de mim, todas sentadas nas mesmas poltronas. Nesse momento eu senti um medo arrebatador. E não sei explicar o motivo, mas disse para mim mesmo: meu Deus, estou no celeiro. Isso não significa nada para mim e não entendo por que eu pensei isso naquele momento. Nessa sala só havia uma porta e logo depois de um tempo os típicos Greys entraram brevemente para olhar como estávamos. Nesse momento todos na sala entraram em pânico. Pularam de suas poltronas e se aglomeraram em um canto longe da porta. Os Greys perceberam o medo e o desconforto que causaram e logo saíram da sala. Eu estava paralisado de medo. Eu não conseguia me mexer ou levantar daquela poltrona. Alguns minutos depois, um ser muito parecido com um humano entrou novamente pela única porta da sala. Ele tinha feições humanas, mas era bonito de uma forma que eu nunca na minha vida vi. Ele era muito alto, com certeza com mais de 2 metros de altura, loiro e com a pele muito branca. Ele entrou zangado na sala pelo alvoroço causado pelas pessoas que estavam ali assustadas e foi bem direto, dizendo: se vocês não fossem quem são, não estariam tendo tantas regalias. Então quero que agora vocês decidam quem será o líder desse grupo. As pessoas continuavam em choque, de medo, no canto da parede, pareciam nem ouvir o que ele havia dito. Então, como eu parecia a pessoa mais calma ali, e fiquei com medo que eles pudessem fazer mal às outras pessoas que estavam tão assustadas, eu me ofereci para o que ele queria. Nesse momento, ele segurou meu ombro e disse que não precisava me preocupar, que ficaria tudo bem e que ele só precisaria injetar algo em mim. Pediu para que eu sentasse numa maca branca, como aquelas de hospitais, e me veio com uma pistola. Eu repito, uma pistola em tamanho real. Eu lembro de cada detalhe daquela pistola. Era uma arma normal, mas com uma agulha muito grande na ponta, e em seu meio tinha uma espécie de ampola de vidro bem grande com um líquido azul muito forte. Nesse momento ele disse que seria indolor e que aplicaria o que ele precisava acima dos meus olhos. E assim ele fez. Fechei meus olhos e quando ele terminou e voltou com a pistola no meu campo de visão, não existia mais líquido azul nela. Então ele me disse que precisava aplicar mais uma vez isso e que em breve saberia do que se trata. Pediu que eu tivesse a mesma calma porque seria rápido. Olha, confesso que dessa segunda vez eu tremi de medo, porque vocês não têm ideia do tamanho daquela agulha. E assim ele fez, mas dessa vez, quando ele terminou, eu senti um zumbido, como se a minha cabeça fosse explodir. E de repente acordei como se nada tivesse... acordei como se tivesse caído na cama, com aquele sopapo, sabe? Sim. Acordei chorando horrores, descontroladamente. Fui até o banheiro e percebi ter um sangramento nasal anormal. Enfim, pessoal, tenho tantos detalhes para contar desse e de outros relatos que envolvem abdução, que sim, esse daqui não foi o único. Então, estamos aguardando aqui o restante da sua história e os outros detalhes. Sangramento nasal é comum nesses relatos.
esse lance. Sempre me parece que a pessoa volta e lembra de partes do que aconteceu. Ela não lembra de tudo. Aconteceu mais coisa. Você talvez já tenha ido para lá outras vezes. Não foi a primeira, sabe? Mas não lembra. Então ficam fragmentos de lembranças, um medo que você não sabe de quê, sabe? Aquela coisa assim que a memória parece que fica apagada, mas não totalmente. Eu não sei se o correto seria apagar totalmente a memória. Em algumas pessoas eles não conseguem, então ficam esses fragmentos de lembranças aí. Outras lembram mais, outras menos. Para alguns parece que foi só um sonho, para outros bem real, mas fica eu acho que o que mais fica é esse medo, muitas vezes infundado, né? Bora pro próximo relato. Relato especial, contato. É um moço que nos conta. Ai, gente, eu tô sentada na minha perna para ficar um pouquinho mais alta, mas ai, já tá dormindo aqui. Perninha. Vamos lá. Vou trocar de perna, né? Vamos ver esse daqui, ó. Olá, Ana e assombrados. Bom, me chamo fulano. Nunca me senti à vontade para compartilhar isso com ninguém, nem com a família, pois as pessoas tendem a achar que é loucura ou algo do tipo. Apenas quem vivencia algo assim sabe o quão complicado é. Capítulo 1. Sinais. Então ele separou por capítulos pequenos aqui. Sinais. No ano de 2017, aos meus 24 anos, começaram a acontecer coisas estranhas no meu cotidiano. Eu lembro de ter sempre uma espécie de sonho acordado, como se estivesse em ocasiões, e do nada, como se um tipo de editor da vida cortasse a linha do tempo, aí eu já me via em um outro momento. Lembro de uma vez estar tomando banho e a minha visão começou a embaçar, como se estivesse chiando, como uma TV antiga sem sinal, sabe? E de repente... Opa! Afoguei. Perdão, continuando. E de repente já estava deitado na cama. Em outra ocasião, eu estava vendo TV e o controle estava longe. Eu queria desligar a TV para dormir e ao pensar nisso, a TV desligou como se eu tivesse usado telepatia. Foi um período de cerca de uns 2 meses vivendo com esses acontecimentos estranhos e incompreensíveis. Capítulo 2. Primeiros contatos. O tempo foi passando e os acontecimentos foram diminuindo. Eu já estava até superando quando aquela noite que nunca esqueço chegou. Ana, eu estava dormindo com as luzes todas apagadas e acordei com um clarão, como se uma câmera gigante tivesse tirado uma foto com flash, sabe? Com a visão embaçada pela claridade, pude notar o formato de um ser magro com aproximadamente 1,5 metros de altura. Não pude ver o rosto, mas aquela voz me marcou. Em minha mente, eu escutava aquele ser falando com uma voz metálica, como se fosse um filtro, uma voz não humana que nunca havia ouvido antes. As palavras citadas foram: você tem um propósito, não tema. Observamos você desde o nascimento e temos uma missão pendente em sua vida. Ana, isso durou segundos, mas pareceram horas. Eu não tinha reação, mas sentia uma paz muito forte. Novamente minha visão embaçou e quando acordei novamente já era de manhã. Capítulo 3. A abdução. Algumas semanas se passaram e nesse meio tempo eu assisti a vídeos sobre o assunto para obter alguma explicação. Aquilo não saía da minha mente. Eu queria saber mais a respeito e a essa altura do relato deixo enfatizado que desde a infância sofria de bronquite crônica, usando uma bombinha e tenho crises muito fortes às vezes, chegando a ir desacordado para o pronto-socorro. Era horrível. Às vezes sentia falta de ar, tentava puxar o fôlego, mas não vinha. Era desesperador. Dito isso, foi quando ocorreu o último e mais intenso contato. Ana, era dia 17 de setembro. E hoje? Só que em 2017. Era dia 17 de setembro de 2017. Eu estava na transição entre sono e vigília, sabe?
Foi quando tive uma sensação muito parecida com passar o braço na tela de uma televisão antiga ao desligar. Você sabe? Quando os pelinhos meio que se arrepiam? Sei. Eu senti isso em todo o meu corpo. Foi quando mais uma vez veio aquele clarão muito forte. Dessa vez o clarão foi mais intenso e aquela luz foi aumentando, me envolvendo. Lembro de ser consumido por uma energia estranha, mas estranhamente boa. E então apaguei. Tenho flashes de estar em um local com muitas telas, com diversos seres daqueles ao meu redor. Tinha uma espécie de scanner passando por baixo do meu corpo, mas eu não me lembro de mais nada. Capítulo 4, a cura. Ana, acordei às 3 da tarde do dia seguinte e ao levantar, senti um incômodo entre as minhas costelas do lado esquerdo. Ao passar a mão para encontrar a origem da dor, notei 6 furinhos bem pequenos, formando um círculo. Eram como marcas de agulhas, sabe? E já estavam com casquinha. Depois do café da manhã, eu costumava usar a bombinha para abrir os brônquios e melhorar a minha respiração. Foi quando percebi que estava respirando muito melhor, como se aquela doença tivesse sumido do nada. Hoje eu até pratico atividades físicas, correndo 5 quilômetros no parque aos domingos. É surreal, pois antes até subir uma escada rápido já me deixava ofegante. Capítulo 5. A quem agradecer? Enfim, Ana, após o ocorrido, nunca mais houve ocorrências estranhas como antes. No entanto, até hoje sinto que sou observado. Hoje me pergunto a quem agradecer e o porquê do ocorrido, mas nunca obtive respostas. Este foi o meu relato, Ana. Muito obrigado por ler e por respeitar o sobrenatural. Vocês são, de longe, o melhor canal sobre o tema. Muito obrigada! E desejo todo o sucesso do mundo. Peço que, se algum assombrado estiver vivenciando algo parecido ou já vivenciou, comente e talvez possamos encontrar alguma explicação. Exato, comente, mande a sua história pra gente em anônimo, enfim. Mas eu falo, aqui você não está sozinho nas suas experiências insólitas, ok? Então acontece com bastante gente, só que pouquíssimas querem expor isso, né? Porque é sempre tido como, muitas vezes, né, como loucura, como delírio, como... E não, nem sempre. Talvez um caso ou outro possa ser, possa, a gente não pode descartar isso, mas a maioria acho que não. São experiências que estão aí há muito tempo, muitas pessoas passando por isso. Tem grupos até que trabalham, tratam, entre aspas, discutem muito isso, né? Bem legal. Quer dizer, interessante, né? Porque para quem passa por isso, às vezes não é muito legal. Mas olha só, no caso dele, ele teve uma cura. Por que curaram ele? Por que ele é especial? Fica essa questão. E depois que... Será que foi uma troca? Eles precisaram estudar alguém com algum problema como ele tinha... E aí fizeram algum tipo de experiência e tal, conseguiram curar. Falaram, então agora vamos curar ele, né? A gente já conseguiu, achou aí, vamos curar. Ele tinha alguma coisa que interessava eles, por isso essa seria a missão dele. Você tem um propósito. Observamos você desde o nascimento e temos uma missão pendente em sua vida. Ou seja, sabe-se lá como, né? Eles sabiam, tinha alguma coisa nele que interessava a eles... E eles usaram, fizeram o que precisava fazer e pá, curou ele, fizeram o que queriam, foi bom pra ele aqui também, porque ficou curado e não teve mais essas abduções, sei lá, essas experiências, mas ainda se sente observado. Talvez eles estejam acompanhando a evolução dessa cura. Né? Não sei, vai saber, gente, é tanto mistério. Próximo relato, contatos de 1º e 2º grau, abdução e provável avistamento de OVNI. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados, me chamo fulana e hoje o meu relato será 3 em 1.
O primeiro aconteceu com a minha amiga de infância, a Emily, quando ela tinha 13 anos, em 2003. Vou contar este em primeira pessoa, então é a Emily contando aqui. Eu estava indo visitar minha avó no Rio de Janeiro. Ela morava numa fazenda muito linda. A fazenda da minha avó tinha um barranco de descida bem íngreme por onde passava um córrego. E como era muito perigoso, ela jamais deixaria eu me aproximar dali sozinha. À noite, por volta das 10 horas, fui ao banheiro antes de me deitar e vi uma luz muito clara e brilhante. Pelo reflexo do espelho eu vi essa luz. Curiosa como sou, fui investigar. A luz era enorme, tal qual um objeto voador. E aquilo iluminava toda a fazenda. Acho que é isso. E aquilo iluminava toda a fazenda. Eu fiquei assustada. Aquilo se escondeu atrás daquelas várias árvores que haviam ali. E ficou por horas ali parado. Aquilo me assustava e ao mesmo tempo me hipnotizava com tamanho brilho. Havia luzes brancas, vermelhas, amarelas e azuis em toda a sua volta. Quando minha avó me chamou, eu olhei para trás e quando voltei, tornei a ver, já não havia mais nada ali. Quando voltei a visão ao local, não tinha mais nada ali. Minha avó me perguntou por que eu fiquei ali, próximo àquele barranco, e me chamou a atenção quanto aos riscos que eu estava sofrendo ali, né? Caso me desequilibrasse e caísse. E eu perguntei à minha avó se ela tinha visto algo de estranho, como uma luz muito forte no céu. Ela disse que naquela noite não, pois estava muito cansada, mas que aquilo acontecia ali de vez em quando. Como isso acontecia com certa frequência, ela nem ligava mais. E eu nunca mais vi nada parecido. Toda noite eu olho para as estrelas com o intuito de ver algo novamente, mas nunca mais vi. Bom, Ana, o segundo relato é sobre a prima da minha cunhada, que mora em Minas Gerais, e o fato ocorreu em 2015. Ela estava em casa por volta das 11 da noite e não conseguia dormir. Ela sempre teve um sono muito pesado e era rápida para dormir. Mas naquela noite em específico, algo não a deixava pegar no sono, digamos assim. Foi então que ela se levantou da cama e foi para o quintal respirar um ar puro. Foi aí que ela olhou para o céu e viu uma luz tão forte que a cegou instantaneamente. Segundo ela, não se lembrou de mais nada desde então. Apenas de acordar, ainda de madrugada, no quintal de sua casa, com um gosto muito forte de ferro na boca e uma dor muito forte no pulso. Na manhã seguinte, apareceram 3 pontos em seu pulso em formato de triângulo. Eram pontinhos pequenos e esses pontinhos coçavam muito. Ela fez exames para descobrir se havia sido picada por algum inseto ou algum animal peçonhento e nada foi encontrado. Fez exames para saber o estado de saúde devido a esse gosto de ferro persistente em seu paladar. Também não encontraram nada. Ana, toda noite ela sonhava com luzes ao seu redor, mas sempre que se aproximavam dela, ela acordava com dor de cabeça. Depois do ocorrido, ela se tornou uma mulher reclusa e desenvolveu síndrome do pânico. Ela foi a psicólogos, mas sempre que tentavam chegar na raiz do problema, ela desmaiava. Ela, já desesperada, foi em um primo dela, terapeuta ocupacional, especialista em regressão, muito qualificado no ramo. Ele fez uma regressão nela. E nessa regressão foi descoberto que ela foi abduzida e que o gosto de ferro e a marca no pulso foram porque extraíram material genético dela, como sangue e saliva. Sempre quando ela tenta chegar na parte que tenta descobrir a raça alienígena que fez a abdução, a mente dela se bloqueia. Ana, até hoje ela fica perturbada com isso e frequenta psicólogo e o terapeuta para ajudá-la. Toma remédios controlados para dormir e calmantes para controlar a síndrome do pânico que ela desenvolveu. Mas nunca mais ela conseguiu ser a mesma. E para encerrar, esta história aqui aconteceu comigo. Foi há 2 anos antes da pandemia, em 2017, se não me engano. Eu sonhei com a Lua muito próxima à Terra, de uma forma que as crateras dela eram extremamente visíveis. E eu acordei em pânico.
Bom, o dia passou e fiquei com aquele sonho o dia inteiro na mente. À noite estava colocando ração para minha doguinha e uma luz no céu me chamou a atenção. A olho nu parecia muito com uma estrela, mas o movimento que ela fazia não era de uma estrela. Ela expandia e diminuía. Ia para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, e fazia esse movimento sequencialmente. Chamei meu marido para ver. Pensei que estava ficando louca, mas ele também viu. De repente, aquela luz aumentou demais e do nada sumiu. Infelizmente, nenhum dos relatos tem fotos ou vídeos para afirmar o testemunho, mas afirmo que todos são verídicos. O meu, em específico, ainda fico meio receosa, pois não sei de fato se era um OVNI ou alguma estrela que explodiu. Ah, provavelmente não. Assombrados, deem suas opiniões. O que vocês acham? Eu acho que pode ser mesmo um objeto voador não identificado. Era, fato, um OVNI. Porque é muito estranho o movimento, né? Uma estrela ou algo natural, ele não faz direita, esquerda, cima, baixo, né? Então, isso já é muito estranho. Um drone? Ai, não sei. Vai saber. Não sei, gente, mas não descarto a possibilidade de ser um disco voador, né? Para quem acredita, eu acredito. Próximo relato, de volta às abduções. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana. Resolvi relatar mais um caso de abdução que vivi. E desde já digo que faço isso um tanto para desabafar e não me sentir tão sozinha diante da situação. Acredite, você não está. Também sei que ninguém é forçado a acreditar, mas insisto que, por favor, respeitem, porque não é fácil para mim. Bom, me mudei de casa recentemente, típico de quem vive de aluguel. Moro ainda com filhos e netos. Trabalho muito. Tenho atualmente 52 anos. E digo isso também para saberem que eu não tenho motivos para mentir ou inventar uma coisa com intenção de chamar atenção para mim. Eu sempre tive muitos problemas com relação ao sono. Minhas noites de insônia são constantes. Já fiz tratamento, mas continuo vendo o sol nascer sem dormir. Foi em uma dessas noites viradas que aconteceu algo que me dá arrepios só de lembrar. Estava eu deitada e do nada me veio um torpor. Não era sono, é como se o mundo todo parasse. Meus sentidos ficaram lentos, eu não conseguia me mover. Aí, antes que digam, já passei por inúmeras paralisias do sono e não é a mesma coisa. Eu não sentia nada, nem medo, nada. Ouvi um barulho parecido com o de uma bolinha de gude rolando no chão. Logo em seguida, o mesmo barulho no teto. Também digo que os meus netos não brincam com isso. E vi quando uma luz muito forte invadiu não só o meu quarto, mas toda a minha casa. Ana, minha cama fica bem ao lado da minha janela, que é grande, toda de vidro, que vibrava, tremia. Eu sentia vontade de gritar por algum dos meus filhos e eu não conseguia. Eu queria me mover e também não podia. Vi através da janela uma grande nave em forma de prato. Não é tão grande que superava facilmente o tamanho da minha casa. E ela foi descendo e descendo até que ela e minha casa se fundiram. Ana, eu não sei explicar. Era como duas coisas em um mesmo espaço. Talvez duas dimensões em um mesmo lugar. Ai, perdoem minha ignorância no assunto. As paredes do meu quarto ficaram... deixe-me ver como dizer isso. Lembram aquelas TVs antigas quando não pegava nenhum canal e ficavam como que cheias de chuviscos, sem imagens? Sim, só na estática. Enfim, eram as minhas paredes, mas eu via seres humanoides atravessarem. Ao mesmo tempo, eu sabia que toda a minha casa estava naquela mesma situação. Um dos seres parou ao lado da minha cama, eu não conseguia ver os rostos, mas eu sabia que eram parecidos conosco, seres humanos. Ele tocou em mim e eu senti a pele fria.
sabia que era do sexo feminino. Parecendo saber o que eu sentia, jogou alguma coisa na parede, bem na minha frente, e eu vi atravessar como se fosse uma cortina de ar. Não sei o que vieram fazer, mas depois disso voltaram de onde vieram. A nave saiu da minha casa e os vi sumindo no céu. Meu torpor foi se acabando e consegui me mexer. Olha, Ana, tudo que eu disse aí se passou o quê? Em 10 minutos. Assim eu achei. Mas quando eu olhei pela janela, o dia já estava claro. Parece que o tempo foi diferente na minha percepção. O lugar onde o ser me tocou ficou bem roxo, como um hematoma grande. Eu espero não passar mais por essas coisas. Obrigada por ler o meu relato ou os meus relatos e me dar a oportunidade de contar de maneira segura. Olha, para quem duvida, eu não posso mudar, apenas contando o que aconteceu comigo. Mas eles estão mais próximos do que pensamos. Eu sei. Imagino. Próximo e último relato desta coletânea temática sobre abduções de hoje. O OVNI que me matou na vida passada. Gente, isso aqui mistura abdução e vida passada e... Vamos ver, é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu sou a fulana. E hoje, apesar do título, eu só tenho hipóteses sobre isso. Que planejo investigar e compreender quando eu tiver condições financeiras para fazer uma regressão com um profissional confiável. O que acontece é que, desde pequena, tenho vários sonhos que se repetem, sempre iguais. Ou pouca coisa muda de uma vez para outra. E a sensação não é de estar num sonho, mas de estar realmente vivendo algo de novo. Tão real quanto eu escrevendo esse relato agora. Há algum tempo, vi em um vídeo a regressão de uma moça que sonhou a vida toda com uma jovem morrendo num acidente de carro. E na regressão descobriu que era ela mesma em outra vida. E eu me pergunto se esse é o meu caso. No sonho, eu sou um menino. Tenho 14 anos. Sou branco e tenho cabelos curtos e lisos, de um castanho cor de mel. Nem claro nem escuro. Estou vestido com uma camiseta sem mangas, bermuda e tênis. Sempre começa comigo indo de bicicleta, junto com mais 5 amigos, por volta de umas 10 horas da noite, para fazer alguma coisa. Me pergunto se o lugar pode ser os Estados Unidos, o Canadá, porque pelo menos nos filmes é nesses lugares que os moleques costumam ir rolezar juntos tarde da noite. Mas enfim, estudamos todos juntos e somos muito amigos mesmo. Os 2 mais velhos, André e Tom, têm 16 anos. Os 2 do meio, Davi e Luiz, têm 15. Eu tenho 14. E o mais novo, que aqui vou chamar de Peter, e é com quem eu mais me dou bem, tem 13 anos. Tudo isso nesse sonho, né? Que se repete. Um dos garotos mais velhos, que meio que é o líder ali do nosso grupinho, o André, foi quem marcou esse passeio, insistindo para que fôssemos procurar algo que andava aparecendo com frequência na cidade e deixando as pessoas impressionadas. Logo que o sonho começa, eu não lembro o que é, mas quando encontro com os meninos, me lembro que André estava falando de uma nave. Eu e Peter estávamos contra, não queríamos ir, tínhamos medo de ser perigoso e dar ruim, né? Dar alguma coisa ruim. Mas pela insistência dos demais, aceitamos, já que fazíamos tudo juntos. Então fomos de bicicleta, alguns de skate e um dos meninos de patins, para um local meio afastado, ainda dentro da cidade, mas nessas áreas que ainda não tem muita construção. Paramos num terreno de areia que tinha uns enfeites de metal enfiados no chão, como se estivessem começando a construir uma praça ali. Era tarde, estava frio, embora não muito frio, silencioso, e aí eu comecei a ficar realmente com medo. André orientou que ficássemos ali esperando, e assim fizemos, largando os nossos veículos na areia e formando um círculo no centro do terreno.
Eu comecei a sentir pavor e disse que eu iria embora, trocando um olhar com Peter, que concordou. Mas André e Tom insistiram para ficarmos. Davi e Luiz estavam ali meio que nem aí, para ver no que ia dar. Nós olhávamos o céu e não víamos nada de diferente além das estrelas. Então, pegamos os nossos veículos e íamos ficar transitando por ali para passar o tempo. Mas de repente uma luz enorme e forte surgiu de cima de nós. A princípio não conseguíamos ver de onde ou de que ela vinha. Então largamos nossas coisas no chão e olhamos para cima. Aí eu vi o que mais temia, Ana. Uma nave redonda, com janelinhas, com uma luz amarela. Dentro dessas janelinhas não víamos ninguém, mas sentíamos que tinha algo lá dentro. Várias luzes brancas redondas brilhavam na parte de baixo da nave, que parecia ter uns 15 metros de diâmetro. Mas acho que era mais. Meu coração pulou de susto e fiquei paralisado por um tempo. Então comecei a correr. Vi o Peter correr para o mesmo lado que eu. Davi e Luiz se mandaram tão rápido que eu nem vi para onde. André e Tom ficaram lá parados, olhando estarrecidos. Se paralisados de medo, paralisados por algo da nave. Se não paralisados de medo, paralisados por algo da nave. Ou porque não tinham mesmo amor à própria vida, sei lá. Tentei pegar minha bicicleta para fugir mais rápido, mas o meu medo era tanto que os meus músculos estavam dormentes. Eu não consegui. Então continuei correndo mesmo. A partir daí é um borrão. Olha lá o que eu falo, são sempre fragmentos de lembranças. Às vezes acordo nessa hora, aterrorizada e dando vários graças a Deus. Cadê? Aterrorizada e dando vários graças a Deus por estar no meu quarto e ter sido só um pesadelo. Às vezes o sonho continua e não há nem sinal do Davi e do Luiz. Eu e Peter estamos escondidos atrás de um muro num lugar próximo de onde tudo aconteceu e sentimos alguma coisa que não é humana ali por perto. A coisa sabe que estamos ali, mas está interessada no André e no Tom e vai para o outro lado procurar por eles, mesmo quando me arrisco a espiar por cima do muro e acho que fui visto. Não consigo ver a criatura, é mais como uma presença, algo invisível, mas que está de fato ali. Algo com uma aura pesada. Às vezes também acordo nessa parte e em outras o sonho ainda vai mais além. E me vejo caminhando sozinho numa estrada ou por dentro de uma cidade, procurando o caminho de casa sem jamais encontrar. Tento falar com as pessoas, mas elas me tratam como se eu não existisse, como se não me vissem. Apenas um casal fala comigo de forma meio enigmática e perguntam se eu quero ir com eles, mas digo que quero voltar para casa para ver minha mãe. Eles respeitam isso e vão embora. E eu continuo sozinho, sem entender para onde foram os meus 5 amigos, porque não acho o caminho de volta, porque me sinto tão confuso. Mas, gente, depois de 2 anos estudando assuntos como terapia holística, espiritualidade, memórias de vidas passadas, me pergunto se esse sonho é uma memória. A sensação que tenho com ele não é a de um sonho, é a mesma que tenho ao pensar em lembranças que tenho certeza que eu vivi. Tipo, o que eu fiz no dia de ontem, sabe? E quando sei que pessoas desencarnam de alguma forma muito chocante, desencarnam de alguma forma muito tensa, alguma coisa assim, às vezes passam um tempo confusas, sem memórias e sem querer perceber que morreram. Me pergunto se foi isso que aconteceu aí, se alguma coisa que veio da nave me matou, se fui atropelado ou caí e me feri na fuga, ou de repente até infartei, eu não sei. Mas tenho um pavor imenso de extraterrestres desde pequenininha. Só de ver o clipe Too Much das Spice Girls, nossa, Too Much, Spice Girls, só de ver o clipe pela primeira vez, e olhe que é uma das músicas delas que eu mais gosto. E assim, é bem de boa, o clipe não é nada assustador, né?
cadê? Só de ver, é das músicas que eu mais gosto. Eu fiquei noites e noites sem dormir e comecei a sonhar tudo isso de novo. É como um gatilho. Esse clipe mostra várias historinhas que no fim têm a mesma moral. E em uma delas, as Spice Girls se deparam com uma nave e com ETs no meio de uma floresta. Quando penso nesse assunto de OVNIs, contatos, abduções, sendo o que mais temo na vida, eu sinto uma angústia muito grande. Como se algo que não lembro ou que tivesse sido tirado de mim e ao mesmo tempo uma esperança, como se buscar esse assunto fosse me trazer respostas ou me devolver seja lá o que for que eu perdi, mas eu nunca encontro respostas, só relatos aterrorizantes e de coisas diabólicas que alguns ETs chegaram a fazer com os abduzidos. Então eu fico muito mal com isso e desisto de pesquisar por um tempo. Acredito que só fazer uma regressão um dia vai me ajudar a resolver isso. E acredito que sou ironicamente apaixonada por estrelas e que os meus super-heróis favoritos são os Guardiões da Galáxia. Ironia? Só fiquei com um tiquinho menos de medo do assunto depois que comecei a gostar de Guardiões da Galáxia e Star Wars. O máximo que eu vi até hoje de OVNIs foram sondas que vêm das naves maiores tripuladas e já fiquei evitando sair entre 8 da noite e 5 da manhã, que era mais ou menos o horário em que víamos isso aqui onde eu moro. Ultimamente parou, graças a Deus. A Terra está em um período de ascensão planetária e dizem que algumas espécies maldosas de extraterrestres estão sendo impedidas de vir para cá pelas espécies que estão aqui para nos proteger e ajudar a evoluir. Eu espero que seja verdade. Vai ver, é por isso que não vimos mais nada. Sei que parece que é o fim do mundo com tudo que anda acontecendo, mas na verdade é o parto para uma nova era. Nesses períodos, o planeta fica com muitas sombras, mas também muita luz ao mesmo tempo, e cabe a cada um de nós escolher qual delas seguir. Talvez por esse motivo em que estamos, mais relatos estejam surgindo. O véu entre os mundos fica mais fino e nosso contato com outros seres e dimensões mais apurado, mesmo quando nem percebemos isso. Sei que nem todos vão acreditar. Alguns vão achar que eu inventei isso, mas tudo bem. Eu sei como foi, porque sou eu quem vivo isso até hoje. E acredito que mais gente passa por algo parecido. Gostaria de saber o que os assombrados acham disso. Deixem suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E assim eu acredito, né? Eu acredito. Você falar que você saiu do seu quarto, subiu pra nave, eu vou acreditar. Eu acredito nessas coisas, sempre acreditei. Desde criança, isso me fascina, né? Comprar revistas sobre extraterrestres, discos voadores, né? Os anos 90 foi falado muito disso. Assistir os documentários. Eu não tinha acesso aos documentários das TVs por assinatura, né? Era o que passava na TV aberta, mas passava muita coisa interessante. Em Globo Repórter, em Fantástico, tinha algumas coisas. Comando da Madrugada, com o Goulart de Andrade. Na TV Manchete tinha bastante coisa legal também. Então eu acompanhava, gravava isso com meu irmão, sabe? Tinha lá as fitinhas. Ou alguém lá falava, nossa, tem uma fita aqui que fala disso. Já pegava também para assistir. Então isso mesmo com 9, 10, 11, 12, 13 anos, sempre acreditei. Tive medinho assim, uma época eu gostava de Arquivo X, sabe? Tudo que envolve. Então eu acredito. Sou suspeita em falar. Então eu sei que tem muitos casos desses. Agora, o que são? Cada caso é um caso. Alguns casos são mais traumáticos. Envolve até crueldade, né, com alguns seres. Outros são mais leves e empáticos, vamos dizer assim, né? Alguns seres.
E a gente percebe que tem essa dualidade realmente, uns mais que não tá nem aí com você, ele vai, ele pega, ele faz lá a experiência, sei lá o que, machuca, dói, rouba, né? Tem o lance da mulher que engravida e depois eles tiram o bebê e vai, né? E tem aqueles que essa coisa mais branda, você viu o menino que foi curado e não sentiu medo em certo momento, enfim, são várias situações. Mas eu acredito que acontece sim. E se você não acredita, pelo menos respeite. E se for comentar, que seja com respeito, ok? É fácil a gente rir, né? Ou desdenhar, que fala, né? Quando não é com a gente que tá acontecendo, né? Mas espera só. Se acontecer, aí você fala, aí, né? Deu medo. Fala, deu. Quando é na gente, né? Aí tem importância. Mas no outro, não para dar uma escutada, né, na questão do outro. Enfim, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se você tem uma história para contar desse tipo, manda pra gente. É tudo anônimo aqui. Ninguém vai saber. Se você não se identificar, ninguém vai saber que é com você. Só compartilha a sua história porque você não tá sozinho. E outras pessoas ali também muitas vezes já passaram por isso. Acha que é só um sonho, quer acreditar, tem alguns flashes e não, né? Mas a hora que vai vendo essas histórias, fala, cara, foi isso que aconteceu comigo também. Também senti esse gosto na minha boca, esse zumbido, também vi essas marcas no meu corpo, depois daquele sonho estranho, né? Então, acontece. Pessoal, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.